terceiro dia da Sport. Hoje o Vinícius da Austrália Center vai falar um pouco sobre a Austrália, os velhos, as universidades. Depois o Marcelo Rocha vai falar sobre o IELTS e esse exame de proficiência no inglês. Então, depois a gente vai abrir para dúvidas, tá? Vocês tiraram as suas dúvidas. E é isso, espero que vocês gostem. Chamar o Vinícius, por favor. Bom dia, tudo bom? Quem aqui já foi para a Austrália? Ninguém? Então eu ia pedir ajuda para alguma pessoa aqui que já foi, dar um depoimento. Eu já fui, algumas vezes. Então eu vou tentar passar um pouco da minha experiência para vocês. Fui estudante lá, fiz toda a minha graduação em Sydney e sou um apaixonado pelo país, pelo sistema educacional. Já trabalho com educação e mais específico, educação para estudantes internacionais na Austrália há mais ou menos 12 anos. Então eu dediquei praticamente toda a minha carreira à educação internacional, trabalhando grande parte do tempo para a Australian Center, que é uma empresa especializada no destino. Nós trabalhamos com instituições de ensino da Austrália e da Nova Zelândia. A empresa também está em operação há aproximadamente 12 anos e tem um grande número de profissionais que têm a qualificação para dar consultoria àqueles que pretendem ir para a Austrália, fazer um curso de inglês, um curso de graduação, de pós-graduação, um semestre universitário, um ano de graduação, até mesmo para os estudantes mais jovens que pensam em fazer high school. Então a gente não trabalha só com universidades, nós trabalhamos com diversas instituições de ensino e diversas outros prestadores de serviço focados em estudantes internacionais. Então, empresas de acomodação, de viagens, seguro. Então a ideia realmente é prestar uma consultoria para quem pretende ir para o outro lado do mundo estudar, mas sem necessariamente cobrar alguma coisa dos alunos. Os nossos clientes, se assim eu posso falar, os nossos parceiros, seria mais adequado, são as próprias universidades. Ok? Bom, a Australian Center tem escritórios aqui no Brasil, então são 5 escritórios no Brasil, 2 em São Paulo, temos um escritório no Brooklyn e outro no Tatuapé, temos um escritório na Colômbia e 2 escritórios na Austrália. Então, além do serviço antes do embarque, nós também oferecemos um suporte para aqueles que já estão no país destino, como abertura de conta bancária, suporte na busca de acomodação, renovação de visto, entre outros. Okay? A ideia realmente é ser uma solução completa para quem busca estudar na Austrália ou na Nova Zelândia. Okay? Então, aqui apresentei um pouquinho da empresa na qual eu trabalho. Como eu comentei, eu passei por essa experiência também. Minha primeira ida para a Austrália eu fiquei 4 anos e meio, fazendo primeiramente um curso de inglês e depois a minha graduação, fiz a graduação inteira lá. E realmente foi uma experiência fantástica e hoje eu fico muito feliz em trabalhar com o que eu trabalho, porque eu posso, de alguma forma, auxiliar outras pessoas a vivenciar algo parecido com o que eu vivenciei. E aí, assim, esses próximos slides, eles tratam um pouco das questões pelas quais as pessoas optam pela Austrália como destino de estudos. Tá? Então, sem dúvida, um dos principais critérios é o fato de ser um país super desenvolvido, que tem um nível de qualidade de vida excepcional. Tá? Então, está entre os melhores países do mundo, normalmente entre os 3 melhores países do mundo para se viver, e normalmente, nesse mesmo ranking, é o melhor país de língua inglesa para se viver. Tá? As universidades têm realmente um reconhecimento mundial. Não existe a discrepância de qualidade que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, com a instituição
USP, por exemplo, e uma universidade da esquina XYZ. Então, assim, aqui no Brasil existe essa discrepância. Na Austrália, a diferença de qualidade das instituições ela é muito menor. O governo australiano ele realmente exige muito das instituições de ensino superior. Existem apenas 39 universidades na Austrália, 37 universidades são públicas, apenas 2 universidades privadas. Ok? O sistema de ensino. Alô? Então, o sistema de ensino é extremamente flexível, então existe uma série de opções que nós brasileiros podemos escolher quando pensamos em estudar na Austrália. Tá? Então, por exemplo, fazer apenas um semestre de graduação, fazer um ano, fazer uma pós-graduação de 6 meses ou fazer um mestrado. Tá? Os bacharelados feitos no Brasil são reconhecidos na Austrália, principalmente aqueles feitos em instituições como é o caso da USP. Então, existem várias opções. E também cabe à equipe da Australian Center auxiliar aquelas pessoas que buscam, né, por essa oportunidade e entender qual a melhor opção, qual a melhor solução. Então, a nossa equipe ela é dedicada justamente a isso, a prestar essa assessoria. Okay? O calendário acadêmico é exatamente o mesmo que nós usamos aqui no Brasil. Então, o primeiro semestre começa em fevereiro, vai até junho, o segundo semestre começa em julho, vai até novembro e dezembro. Tá? Então, se vocês optarem por fazer um semestre de graduação no exterior, vocês podem fazer isso sem comprometer os seus estudos aqui no Brasil, é a mesma coisa no ano, e depois a gente vai falar um pouco sobre Ciências Sem Fronteiras e como a coisa funciona no caso dos alunos que vão fazer graduação de sanduíche no Ciências Sem Fronteiras. Tá? Vamos lá? Outras coisas que eu sempre gosto de falar sobre a Austrália bom, todo mundo quando pensa em Austrália pensa em canguru, surf, praia, né? Muito mais curtição do que propriamente qualidade de ensino. E apesar de ter tudo isso, né, e vocês, e aqueles que optarem por Austrália, sem dúvida vão vivenciar uma das melhores fases da sua vida, também vão encontrar um sistema de ensino muito sério, né, que já produziu criações científicas também excepcionais. Como, por exemplo, a tecnologia que a gente usa de Wi-Fi, a tecnologia da caixa preta dos aviões, né, o ouvido biônico, entre outras coisas. Né, vários prêmios Nobel, é realmente um país extremamente inovador, que oferece qualidade de ensino ímpar. O processo de adaptação na Austrália é um pouco mais simples do que em alguns outros países, por conta da semelhança do clima. Morar no exterior não é moleza, não fazer um passeio com guia que fala português para Disney. Relação, realmente, encontrar várias diferenças culturais, enfrentar a saudade da família, dos amigos, se deparar com um sistema educacional diferente e exigente, no qual você vai precisar entregar na sua segunda língua ou na sua terceira língua. Ok? Então, o fato de ter um clima parecido ajuda nesse processo de adaptação, que não necessariamente é muito simples quando você pensa em morar no exterior. Se você encontra todos esses desafios e ainda assim tem um clima muito diferente do nosso, esse desafio extra pode tornar aí realmente um grande empecilho. No caso da Austrália, esse é um fator que tem ajudado os alunos brasileiros a ter uma experiência muito boa. Ok? A Austrália é um país extremamente multicultural, então além de você conhecer um pouco mais sobre a cultura dos australianos, ao estudar neste país, você também vai ter a oportunidade de conhecer pessoas do mundo inteiro. Então, vou usar o meu exemplo. Na minha sala de aula eu tinha alunos da Coreia, do Japão, da Rússia, da Alemanha, da Angola, entre outros, com um professor canadense. Então, assim, extremamente multicultural. É um país em que, principalmente nas grandes cidades, quase metade da população fala outra língua que não inglês dentro de casa. Apesar do único idioma oficial ser o inglês, você tem aí uma variedade de culturas muito grande. Ok? Então, é mais um legado que essa experiência deixa. Essa exposição a outras culturas. Entre os grandes grupos de estudantes na Austrália estão chineses, indianos, né, como é o caso do Tobogã, são os 2 países mais populosos do mundo. Isso é muito interessante, assim, às vezes eu vejo que alguns brasileiros estão
preconceito em relação a algumas nacionalidades, mesmo dizendo que não tem, a gente depois verifica que existe esse preconceito sim, mas ao vocês terem essa oportunidade, aqueles que tiverem, realmente aproveitem, né, para criar esse networking com esses dois países que são emergentes e que podem realmente proporcionar a vocês uma rede de relacionamentos excepcional, tá? E talvez bem diferente daqueles que possivelmente ficarão no Brasil, que vão ter uma rede de relacionamento mais local. Okay? Então, assim, novamente, um outro benefício de você vivenciar uma experiência de estudos no exterior. Tá? A Austrália tem uma economia bastante forte, tem crescido algo em torno de 3% em média nos últimos 10 anos, para um país desenvolvido. Isso é um crescimento muito grande, não sofreu com as crises dos últimos anos. Tá? Então, tem indústrias muito parecidas com a nossa aqui, principalmente na parte de mineração, agricultura, e a proximidade com a China faz com que realmente esse crescimento seja muito sustentável. O que isso também é interessante, né? Isso nos leva a um outro ponto que é um diferencial da Austrália. O estudante internacional, tá, que não é um bolsista, por exemplo, que de repente, por exemplo, o CNPq e o CAPES exigem que o estudante tenha dedicação integral ao programa que está sendo financiado pelo governo brasileiro. Okay? Mas se o aluno vai de forma independente, esse aluno pode trabalhar legalmente. E se você estiver num país, isso no caso da Austrália, um grande diferencial da Austrália como destino para estudante internacional. Estando num país que a economia é forte, conseguir um trabalho não é algo tão difícil, principalmente para aqueles que já têm um bom nível de inglês. Okay? Isso também ajuda muito a amortizar os custos de qualquer tipo de trabalho, mesmo que você trabalhe num bar no final de semana, esses trabalhos casuais pagam algo em torno de 20, 25 dólares por hora, dependendo dos horários que vocês trabalham. Isso é mais do que suficiente para pagar o aluguel, o transporte de limitação, se você trabalhar 20 horas por semana. E trabalhando 20 horas por semana, você continua tendo tempo de se dedicar bem aos seus estudos. Okay? Essa flexibilidade também de como funciona o sistema de trabalho na Austrália é algo legal para o estudante internacional. Vamos lá? Eu vou mostrar um videozinho sobre o grupo que nós da Australian Center optamos em trabalhar dentro dos Ciências Sem Fronteiras, que são as universidades da APN. Nós trabalhamos com mais de 200 instituições de ensino na Oceania, mas nós acreditamos verdadeiramente que essas universidades são as mais alinhadas com os objetivos do Ciências Sem Fronteiras, né, que contemplam áreas de engenharia, ciências, tecnologia. Então, assim, ao entender o que buscava o Ciências Sem Fronteiras, nós buscamos uma das universidades que nós, da Australian Center, entendemos ser as mais alinhadas com os objetivos do programa. Eu vou só começar com um videozinho, com você. Parece que o som não está funcionando. Eu vou convidar vocês a ver esse vídeo posteriormente, porque não vai fazer muito sentido sem o áudio, no nosso site. Tá? Então, esse vídeo está no site Ciências Sem Fronteiras, apn.com.br. E aí a gente segue. Bom, deixa eu só passar por esse slide. Falar um pouco mais sobre o grupo APN. Então, reúne 5 universidades que são consideradas as mais inovadoras, modernas e com vínculos com a indústria que o país tem. Ok? Seguimos. Então, geograficamente, o grupo distribui as suas instituições dessa forma. Então, lá em Western Australia, na capital do estado, fica a Curtin University, na cidade de Perth, maior universidade do estado, University of South Australia, em Adelaide, também a sua capital do estado, capital de South Australia, a MIT em Melbourne, que
por sua vez, é a capital de Victoria. UTS fica em Sydney, que muita gente acha que é a capital da Austrália, mas na verdade é a capital do estado de New South Wales. A capital da Austrália é Canberra. Uma coisa boa que eu brinco normalmente nessas apresentações é que, ao escolher o grupo ATN, você não tem o risco de ir para Canberra, né? Que é uma cidade bem menor e que alguns brasileiros acham que é um pouquinho chata. Enfim, uma outra vantagem é de escolher o grupo ATN se as chamadas do programa Ciências Sem Fronteiras continuarem. E aí a última universidade do grupo, QUT, Queensland University of Technology, fica em Brisbane, que é a capital do estado de Queensland. Legal? Vamos lá? Bom, são universidades grandes, universidades bem ranqueadas, principalmente no ranking QS Under 50, que qualifica as universidades com menos de 50 anos. Como vocês devem saber, os rankings, eles priorizam número de publicações, número de citações. Obviamente, uma universidade mais antiga, ela tem grandes vantagens nos rankings mais tradicionais. Tá? Então, é muito difícil você comparar a qualidade de ensino de uma universidade mais jovem de uma universidade mais antiga, usando os rankings tradicionais. Por isso foi criado esse ranking QS Under 50. Nesse ranking, todas as 5 universidades do grupo ATN estão entre as 50 melhores do mundo. Ok? Eu estava mencionando também sobre o tamanho dessas instituições. São as maiores universidades das suas cidades. Juntas absorvem 20% da população total de estudantes universitários no país e 25% da população de estudantes internacionais. Então, são as instituições mais internacionalizadas. Tá? As áreas de excelência são muito semelhantes às áreas contempladas pelo Programa Ciências Sem Fronteiras. E aí, acho que isso é bem interessante para vocês, que eu acredito que todos são estudantes de engenharia, né? Alguém que não é estudante de engenharia? Não, todo mundo, né? Ok. São as universidades que tiveram maior crescimento no Extant Research Australia. Ironicamente, grande parte dos recursos recebidos para a pesquisa nessas instituições, elas vêm da indústria, não do governo. Então você tem outros grupos de universidades mais clássicas, mais tradicionais na Austrália, que se orgulham de dizer que são as universidades que têm o maior recurso de pesquisa vinda do governo. Então, no caso do ATN, a gente tem muito orgulho de dizer que grande parte, ou a maioria dos recursos para a pesquisa vem da indústria, mostrando realmente esse relacionamento próximo que as instituições do ATN têm com as empresas, principalmente na área de tecnologia. Então, alguns outros pontos importantes, parceria com a indústria eu já mencionei, programas práticos e aplicados. Então a intenção é realmente que o aluno esteja preparado e confiante para sair do seu curso e ir direto para o mercado de trabalho, saber exatamente o que vai esperar, o que está esperando esse aluno no mercado, na empresa na qual ele vai trabalhar. Estudos interdisciplinares, então assim, combinação de projeto entre alunos de diferentes áreas também é uma característica de universidades desse grupo. Infraestrutura sensacional, com localização também excelente. Então, os principais campi das universidades da ATN, todos ficam no centro das suas cidades, são cidades grandes. Então, para nós que moramos aqui em São Paulo, você está numa cidade grande também, é algo que é interessante, porque principalmente a galera mais jovem gosta de ter várias oportunidades, várias opções de lazer, e certamente nessas 5 cidades vocês poderiam encontrar isso. Um outro conceito interessante sobre as universidades da ATN é que essas instituições buscam transformar suas pesquisas em negócio. Então você tem alguns departamentos dentro das universidades que fazem com que essas pesquisas sejam transformadas em patente. Então depois, se vocês quiserem dar uma olhada, na QUT tem uma instituição que chama, um departamento que chama Blue Box. Basicamente, pega as pesquisas da universidade e viabiliza a transformação dessas pesquisas em negócio, em patentes. Okay? Todas as universidades têm um centro de língua dentro do próprio campo,
e todas essas universidades também têm um centro de suporte ao estudante internacional. Alguns exemplos de parceria aqui de empresas parceiras das universidades do ADN, como vocês podem ver aí, várias empresas que são líderes nos seus segmentos. Seguimos. Aqui está o ranking, que é o S&P 50, então o UTS na 20ª posição, QUT na 23ª, CURT na 25ª, a MIT na 28ª e a University of South Australia na 42ª posição. Tá, então, sobre a CURT, né, então falando sobre o grupo, vou falar agora mais especificamente sobre cada uma das universidades do grupo. CURT fica no bairro de Bentley, mais ou menos a 15 minutos do centro da cidade, dá para ir de bicicleta do centro até o campus. Talvez das universidades do grupo é a que tem um campus mais clássico, assim se eu posso dizer, com gramado, com campo de rugby, com um espaço realmente enorme, uma das maiores universidades do país, certamente a maior do estado, 46 mil alunos. Além do seu campus principal em Perth, também tem uma unidade em Sydney, outra em Singapura e mais uma na Malásia. Tá? Então, uma instituição super internacionalizada. Eles têm um representante aqui no Brasil, o Rafael Moreira, que é inclusive ex-aluno da CURT. Se caso algum de vocês tenha interesse em falar com eles, a gente pode agendar um dia lá no escritório da Australian Center para vocês conversarem diretamente com o Rafael. Enfim, aí alguns outros selos de qualidade. A CURT nesse ano foi escolhida entre os australianos como a universidade predileta do estado. Os australianos que estão saindo da high school, qual é a preferência de universidade, a universidade que eles mais gostariam de ir, e a CURT ficou em primeiro lugar do estado. Tá? Recebeu 5 estrelas no Good University Guide em várias categorias, está entre as melhores universidades do mundo em algumas áreas como, por exemplo, Mining, Engineering, Geology, Engenharia Química, entre outras. E seguimos, vamos lá para a South Australia, University of South Australia, também, como eu disse, maior universidade do seu estado, a universidade mais jovem do grupo. Talvez isso também justifique a sua posição um pouco abaixo das outras do ADN, tá? Mas, por exemplo, em pesquisa, o Excellence Research Australia avaliou mais de 86% das pesquisas da University of South Australia como World Class ou Above World Class. E está entre as 2 melhores universidades do seu estado. Seguimos para a UTS. E só para vocês terem entender um pouco da infraestrutura das universidades do grupo ADN, eu vou passar esse videozinho aqui. Esse aqui talvez não tenha tanto problema com a áudio. As imagens acho que se falam mais do que qualquer outra coisa. Essas são as imagens dos prédios novos que ficarão prontos. Vários deles já estão prontos, alguns ficarão prontos ainda esse ano. Por exemplo, os alunos de engenharia que vão começar o curso, alunos do Ciências Sem Fronteiras que vão começar o curso em julho, já vão estudar nesse prédio aqui. Outros prédios ficarão prontos no ano que vem, como o caso da Escola de Administração, que foi designada como um dos maiores arquitetos da atualidade. Outra coisa bacana da UTS é o fato de ter uma acomodação no campus excelente. Então, tem universidades que ainda aprovado pelos receptores de renda para a UTS, eu sugiro que fique no campus, tem um preço razoável e é bem legal. Acho que é a melhor acomodação dentro de campus que eu já vi.
provavelmente não tem, que é aquele prédio da Escola de Administração, desenhado pelo Jeremy. Podem ver, definitivamente não é o modelo clássico de campus, né, que a gente espera da universidade exterior, né? A gente é algo bem contemporâneo, com sua cultura, que é característica da universidade exterior. Num conceito parecido, né? Afinal, é uma universidade do grupo ATM, a gente tem a QUT lá em Brisbane. Esses prédios todos já estão prontos, no caso da QUT, foi investido mais ou menos $500 milhões no seu campus, e principalmente na área de engenharia e ciências, né? Fica na frente do Jardim Botânico, um lugar super legal, entre o Jardim Botânico e o Brisbane River. Então, novamente, localização, um ponto alto aí, além, obviamente, da qualidade. Em relação a, de repente, assistir alguns alunos na área de engenharia de produção, que queiram fazer algumas cadeiras de administração lá, foi a primeira escola da Austrália a ter 3 selos de excelência nos seus programas de administração. São esses selos aqui que seguem abaixo. Okay? Então, acho que com isso eu termino aqui a parte das universidades. Vou rapidamente falar sobre as opções de ciências inclusivas. Para finalizar aqui, antes que eu me esqueça, a MIT, que é a maior universidade da Austrália, em Melbourne, 74 mil alunos, além dos campi na Austrália, né, em Melbourne, você também tem aí as opções de camping no Vietnã. Vocês podem perceber que eles são instituições extremamente internacionalizadas, né, um approach bem moderno em todos os sentidos. Algumas áreas que ela está entre as 100 melhores do mundo, no ranking geral, tá? Computer Science, Information Systems, Accounting, Finance, Design, Communication e Studies. Tem alguém aqui que já está indo com Ciências Sem Fronteiras? Não? Ninguém? Tá. Eu acho que já é pauta, né, aqui dentro do campus da USP, entre os alunos da USP do Ciências Sem Fronteiras, todo mundo já conhece muito bem do que se trata o programa. Infelizmente, a gente não sabe qual vai ser o futuro do programa. Todas as chamadas estão suspensas até uma definição política, infelizmente. Mas, enfim, a gente espera. Eu recentemente estive no FAUBAI, que é um congresso de internacionalização da educação brasileira, e lá instituições como o CAPES e CNPq mostraram-se bastante positivas em relação à continuidade do programa. Então, espero que o programa continue. O formato atual contempla essas áreas: engenharia, tecnologia da computação, ciências exatas, biológicas, indústrias criativas, meio ambiente. Tá? Vamos lá? Todo mundo aqui é aluno de graduação? Tem alguém que não é aluno de graduação, está fazendo pós? Não, né? Então, acho que a área que mais contempla a bolsa, no caso de Ciências Sem Fronteiras, da graduação sanduíche. O aluno vai ficar um ano lá fazendo matéria de graduação, e quem ainda não tiver um nível de inglês suficientemente bom para ingressar na graduação, pode fazer 6 meses de inglês antes de iniciar os seus estudos acadêmicos, mas também é necessário ter um nível mínimo de inglês. Esses são os valores da bolsa, no caso do Ciências Sem Fronteiras, depende da cidade, na Austrália, entre 1.300 e 1.800 de bolsa mensal para gastos diversos. Paga-se a passagem, um auxílio de instalação, um auxílio para compra de materiais, tá? E o seguro de saúde, no caso da Austrália, pago diretamente para a instituição de ensino na qual vocês iriam estudar. Alguns dos pré-requisitos, acho que o único que eu cumpro aqui é o primeiro, ter nacionalidade brasileira, senão eu ia também, pelo Ciências Sem Fronteiras. Então, está cursando graduação nas áreas do programa, ter feito pelo menos 20%, máximo 90%. Enfim, acho que vocês estão bem familiarizados em relação a isso, então não vou despender muito tempo com isso. Vamos para o próximo slide.
Eu acho que isso aqui é mais peculiar em relação às universidades do ATN, então o nível de inglês necessário, depois a gente vai falar um pouquinho do IELTS, né? Dar algumas dicas, o programa continuando, acho que é muito importante que vocês se planejem para fazer o teste de inglês para poder cumprir com os requisitos do teste, né? E aí o Marcelo acho que vai contribuir bastante nesse sentido, passando informações sobre o IELTS, que é um teste muito bom. No caso do ATN, a gente aceita 2 testes, o TOEFL, então no caso do IBT, 35 no mínimo do IELTS, no caso do IELTS, 5. Ok? Isso para vocês fazerem 6 meses de inglês e depois começarem na graduação e fazer mais um ano de graduação. Quem tiver a intenção de repente, fazer um programa um pouco mais curto, só fazer a graduação, então aí será necessário 79 no IELTS, IBT, ou 6 no TOEFL IBT, ou 6 no IELTS. Legal? Seguimos. Esse aqui é o cronograma da chamada anterior, então espera-se que nas próximas semanas, na verdade foi anunciado recentemente, que eles vão retardar um pouco o anúncio dos aprovados, então o que estava planejado para acontecer no dia 25 vai acontecer provavelmente no começo de maio, mas acho que não tem ninguém aqui no grupo esperando essa informação, então acho que não é muito relevante, a gente pode seguir. Tá? Acontecendo novas chamadas, é importante que vocês entendam que vocês vão ser avaliados por 3 instituições. Pela própria USP, que deve ter os seus requisitos, né? Não sei se tem alguém aqui que é professor ou coordenador do Departamento Internacional, não? Ele pode falar um pouquinho mais dos pré-requisitos. O pessoal da EPOL aqui está por dentro dos pré-requisitos. Houve uma certa confusão com relação ao Ciência Sem Fronteiras, com relação a uma palestra que a gente fez e o professor Fonseca veio falar sobre o processo seletivo da POM. Mudaram todos os requisitos. Ele se equivocou ao falar que apenas 30% dos melhores de todos os cursos iriam, contando os que estão indo. Isso gerou uma série de polêmicas. E o que foi dado para a gente para falar para vocês é o seguinte: todos esses conceitos estão sendo revistos, todos eles. O professor, na próxima segunda-feira, vai decidir, bater o martelo com relação a isso numa reunião da CERINT. Todos os processos vão ser revistos e os novos requisitos vão ser passados para a gente. Então, a partir da próxima semana, a gente já vai poder dar um parecer para vocês com relação a quais vão ser os processos seletivos. Mas que isso não vai ser só os 30 melhores de cada curso. Eles são bem mais abertos do que isso, só houve uma confusão. E esperem que a gente vai publicar uma nota falando todos os novos requisitos. Obrigado. Bom, boa notícia, né? Então, mas fiquem atentos, vocês vão precisar cumprir com os pré-requisitos da própria instituição de ensino onde vocês estão estudando aqui no Brasil. Aí você tem aqueles pré-requisitos que eu já mencionei, que são pré-requisitos da CAPES ou do CNPq, e aí pré-requisitos da própria universidade no exterior, né? Muitos deles aqui, eles são redundantes. Então, no caso da nossa última chamada, todo mundo que foi aprovado pela CAPES, a gente conseguiu um placement em uma das universidades do grupo. Tá? Não necessariamente na universidade que eles gostariam de ir, né? Mas a gente conseguiu, principalmente pela questão do nível de inglês. Cada universidade tem um requisito um pouquinho diferente, então se a pessoa não cumprir o requisito de inglês de uma instituição, a gente vai direcionar para outra. Ok? Então, aí uma dica prática para vocês. Quer ter mais flexibilidade na escolha da universidade, caso vocês venham optar pelo ATN, se esforcem na prova de inglês, fiquem atentos ao que o Marcelo vai falar aqui, façam o IELTS, preparem-se, tirem uma boa nota, aí muito provavelmente vocês, se as chamadas continuarem da forma que estavam sendo gerenciadas, muito provavelmente ao escolher o ATN, vocês vão para uma das 2 universidades da sua preferência. Ok? Então, para fazer a alocação nas universidades, vamos dizer que você escolha pelo grupo ATN, no caso do Ciências Sem Fronteiras, e aí a gente dá 2 opções de universidade, qual a sua primeira preferência e qual a sua segunda preferência dessas 5 universidades do grupo. Então, e a gente usa esses critérios aqui para fazer a alocação. Primeiro, a própria escolha do aluno.
A gente entende que vocês fizeram um estudo, vocês avaliaram essas instituições e as que são mais coerentes, mais relevantes para os seus objetivos são aquelas que vocês escolheram. Ok? Área de estudo, depende de um estudante que vai fazer engenharia, que faz engenharia de mineração, escolhe ir para a UTS, às vezes a gente vai direcionar esse aluno para a Curtin, que realmente tem os cursos mais adequados nessa área. Notas no teste de inglês, como eu acabei de mencionar. Quem entregar a documentação mais rápido tem mais chance de ser alocado nas universidades também de sua preferência. A gente tem que distribuir igualmente alunos entre as universidades do grupo. Então, se 100 alunos vão para a UTS, aproximadamente 100 alunos precisam ir para a QUT e assim por diante. Ok? Então, a gente tem vagas semelhantes em cada uma das instituições. Até para não fazer com que a universidade vire um gueto brasileiro, né? Acho que isso é importante. Ok? Seguimos. Então, um breve passo a passo aqui, no caso do Ciências Sem Fronteiras, verificar se você cumpre com os pré-requisitos. No caso da USP, ela já faz parte do programa, como vocês sabem, então pulamos esse segundo passo, fazer inscrição no site do Ciências Sem Fronteiras assim que os editais forem abertos. Se você for aprovado, a gente vai começar a trabalhar no processo de matrícula, carta de oferta, aceitação, confirmação de matrícula, visto, e aí passagem, seguro e etc. Até um seminário, a gente faz isso via internet para aqueles que estão indo embarcar. Ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação ao grupo ATN especificamente, tem aqui o site cienciassemfronteiras.atn.com.br e o nosso e-mail para dúvidas cienciassemfronteiras@australiancenter.com.br. Para finalizar aqui, antes de entregar o microfone aqui para o Marcelo, eu só queria falar o seguinte: bom, o que vai acontecer se recentemente uma delegação do ATN esteve aqui na USP, então estão sendo firmados alguns acordos, então terão alguns programas de exchange, tá? Talvez esse programa não seja para todo mundo, eles sejam bem competitivos, mas qualquer um pode fazer, por exemplo, um semestre de universidade lá, né? Infelizmente, nesses casos, né, onde não há bolsa, os programas são pagos. Mas eu vou dar um exemplo, não é um custo proibitivo. A UTS está vindo com um programa que a gente vai lançar agora em agosto, que é um programa como se fosse uma graduação sanduíche. Nós chamamos esse programa de Study Abroad. É um semestre de estudos universitários. Nesse caso, para conseguir baratear um pouco o custo, em vez de fazer 4 matérias, a gente vai sugerir que os alunos façam 3 matérias. Tá? E o custo desse semestre é praticamente o mesmo custo de um curso de inglês no exterior. Então, se você for bem orientado, né, eu acredito que a equipe da Australian Center tem capacidade de fazer isso, você consegue viabilizar um projeto que de repente era algo que foi possível com Ciências Sem Fronteiras, mas de forma independente. A vantagem de fazer isso de forma independente é que você pode escolher por uma duração mais curta, se você não quiser ficar tanto tempo no exterior, fazer só esse segundo semestre que eu comentei. Você pode trabalhar enquanto você estiver estudando, então também amortiza um pouco dos custos. Você pode escolher a universidade onde você vai imediatamente. Eu quero ir para a UTS nesse semestre. Então não tem toda a burocracia do processo de chamada, de cumprir com os requisitos do programa, então você tem mais independência. É uma alternativa também. Quem tiver interesse, eu convido que vocês venham até o escritório do Australian Center, falem um pouquinho mais sobre esses projetos com os nossos consultores e a gente vai ter muita satisfação em auxiliá-los, seja por meio de bolsas ou seja de forma independente. Tá? De qualquer forma, eu queria desejar a vocês muito sucesso. Os meus dedos estão cruzados aí, todos eles, para que o programa Ciências Sem Fronteiras continue. É um programa fantástico, realmente foi uma bola dentro, né? Usando aí a metáfora da nossa presidente. Então, tem trazido um benefício muito interessante para quem participa do programa, mas eu estou certo também que vai criar líderes aí para o nosso país, pessoas que vão voltar com excelentes ideias. Eu já tenho conversado com alguns alunos que estão voltando e é uma galera realmente muito antenada. Dá muito orgulho de ser brasileiro ao ver essa turma voltando com tanta motivação, com tantas boas ideias, depois de uma experiência tão enriquecedora.
tá? Eu espero que vocês tenham a oportunidade de vencer algo semelhante e ficam os meus votos aí de muito sucesso e tomara que as coisas funcionem para vocês também, ok? Então, passo a palavra aqui para o Marcelo, que vai falar um pouquinho do IELTS, que é uma etapa essencial na preparação para quem está indo fazer um curso no exterior. Olá, bom dia. Conseguem me ouvir? Certo. Primeiro eu vou começar pedindo desculpa porque estou rouco, na verdade não, eu sou rouco, não saí de balada ontem, que todo mundo sempre pensa, nossa, tá de ressaca, não, essa é a minha voz mesmo, então já peço desculpas. Se eu estiver falando longe, só fazer o sinal que eu sou o microfone que funciona. Como apresentado, meu nome é Marcelo, trabalho no British Council, no departamento de exames. E o que é o IELTS? Vamos começar o seguinte: é o exame ideal para aquele candidato que pensa em estudar ou trabalhar fora do país e precisa comprovar a proficiência em inglês. Cerca de 2 milhões de candidatos todos os anos prestam o IELTS. O IELTS ele é um exame que tem 25 anos, então provavelmente ele tem a praticamente a maioria de vocês. E o IELTS, ele pertence, na verdade, a três donos, né? Então, é a British Council, o IDP Australia e a Universidade de Cambridge. No Brasil, a instituição dos três donos, a única instituição presente e responsável pelo exame aqui é o British Council. Só para... A gente vai falar do IELTS, mas quem é o British Council? Muitas pessoas pensam, o Conselho Britânico, sim. Muitas pessoas acham que é o consulado. Não, a gente não cuida de vistos. O que é o Conselho Britânico? É uma organização internacional do Reino Unido que é responsável por promover relações culturais e educacionais nos países onde está presente. Hoje nós estamos em 110 países do mundo. Então, nós trabalhamos na parte de artes, educação, inglês, esportes. Convido todos a entrar no site para conhecer um pouquinho dos nossos projetos. Agora, falando realmente do IELTS, mais de 8 mil instituições aceitam IELTS no mundo, sejam universidades, departamentos governamentais, empresas multinacionais, e isso no total de 135 países. O IELTS está disponível em 2 versões. O General Training, que é mais focado quando você precisa, por exemplo, ir para uma Austrália, que você precisa comprovar a proficiência num processo imigratório, você pode fazer a versão General Training. Mas pensando em Ciências Sem Fronteiras ou qualquer outro projeto que você vai para uma universidade, realmente a versão que você precisa fazer é o Academic. É muito importante frisar o seguinte: o IELTS ele não é um exame que vai testar a sua gramática somente. O objetivo é avaliar a sua habilidade de se comunicar em inglês. E nos próximos slides nós veremos um pouquinho da estrutura do teste, certo? Passo a passo e também como você faz a sua inscrição, o resultado. O teste, como vocês devem conhecer, ele é dividido em 4 partes. Então você tem o writing, o speaking, o listening e o reading. Aí vamos falar um pouquinho de cada um desses, começando pelo speaking, né, que é a parte de conversação. Ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, perguntas e respostas sobre os tópicos pessoais, então quem é você, com quem você mora, onde você nasceu, como que é a sua cidade. Já nessa segunda parte, é uma breve descrição, o examinador vai te dar um tópico, X, você tem 1 minuto para fazer algumas anotações, depois você tem 2 minutos para desenvolver esse tópico. E o terceiro já é mais um diálogo mesmo, que ele vai entrar com outro tópico, normalmente bem diferente do segundo, né, da segunda parte, e aí vocês vão bater um papo sobre esse tópico. Vale lembrar que
O speaking é rapidinho, ele dura de 11 a 14 minutos, apesar de ser dividido em 3, as pessoas acham que vão falar meia hora. Não, 11 a 14 minutos, uma grande diferencial que ele é realizado individualmente, você é um examinador, então esse examinador eles são treinados por Cambridge, alguns brasileiros, outros estrangeiros, mas todos eles são treinados e avaliados constantemente por Cambridge. E conversa sobre assuntos cotidianos e, como eu disse, ele avalia a habilidade de comunicação na vida real. Aí aqui algumas dicas bem legais para o speaking, né? É muito importante você ouvir as questões com atenção, pense, não é normal ficar nervoso, como por exemplo eu estou um pouco nervoso, mas preste atenção no que o examinador está te perguntando e responda somente o que ele te perguntar. Outra coisa que as pessoas ficam preocupadas, mas eu errei, isso é uma dica pessoal. Se a gente olhar uma modelo desfilando, às vezes ela vem tudo direitinho e opa, o salto escorrega, ela fica meio assim, umas caem. É uma opção. Outras não, ela fica meio bamba e continua andando. E o legal do speaking é isso. Se você cometer um erro, em vez de você ficar nervoso e se atrapalhar, não. Você pode até apontar para o examinador, olha, desculpe, eu errei aqui e continua. Isso, ao contrário de algumas pessoas acreditam, isso é bem visto pelo examinador. Porque ele está avaliando a sua habilidade de se comunicar. Se você cometer um erro e corrige, isso é bem legal. E outra coisa, se não souber o que dizer, você inventa. É verdade, porque o examinador vai pegar um tópico X. De repente, é um exemplo que eu sempre dou para Haitins, como já aconteceu. O candidato não sabia. Nessa hora, ele não vai considerar a veracidade da informação. Você tem que falar, para Haitins já fui 2 vezes, boi vermelho e vamos que vamos, entendeu? O lance é esse. Porque, novamente, você está sendo avaliado pela sua comunicação e não pelo conteúdo em si. Agora, pensando no listening, a prova é dividida em 2 partes. Na primeira parte são 2 sessões, cada uma com um total de 20 questões, né? A primeira parte é mais focada num tópico cotidiano, então vai ser um appointment, né? Por exemplo, ligando para um dentista, marcando uma consulta, algo assim, ou uma preparação de viagem. Já na segunda parte é um pouco mais complexo, porque ele aborda um contexto educacional. O importante falar do listening é o seguinte, ele tem 30 minutos, e fora esses 30 minutos, você tem mais 10 minutos para você encher a folha de resposta. É a única habilidade do exame que você tem um tempo extra para preencher. Aqui, umas dicas. É muito importante, todo o aparelho de som de todos os centros que aplicam IELTS, eles são auditados, porque o áudio só vai ser passado uma vez. Caso, por algum motivo, você ouvir um barulho de martelada lá atrás, do lado de fora, alguma coisa, você pode fazer uma reclamação no final. Mas, novamente, nós somos muito criteriosos na escolha dos nossos centros e para que nenhum barulho ocorra durante o áudio. É importante falar, leia sempre as questões, se não souber, arrisque, não deixe em branco, porque branco, com certeza você vai errar. Então, dá um chute. Ortografia é importante, na hora que vocês passarem a limpo na folha de resposta, algumas perguntas você multipla escolha, então você coloca A, B, beleza. Mas outras você tem que responder o nome da rua. Aí você tem três palavras ali. É muito importante também o seguinte, pensando que, não, brasileiro você pensa, mas é sempre melhor. O cara perguntou o nome da rua, você coloca exatamente o que você ouviu. Você não vai falar a rua, porque isso vai ser anulado a sua questão. Se diz lá que você tem que responder com até 3 palavras, limite a 3 palavras. E o mais importante, não entrar em pânico. É normal, às vezes você está ouvindo a concentração vai além e você perde aquela pergunta, continua. Não se preocupe que você vai acabar perdendo as outras questões também. Agora pensando no reading, são 3 textos acadêmicos, cada texto de 700 a 1000 palavras, são textos reais, então eles são retirados de revistas, jornais, artigos também.
tem uma duração de 60 minutos e, diferente do listening, não tem tempo extra, são 60 minutos. Novamente, algumas dicas. Muito importante você ler cada questão antes de responder, não deixar espaço em branco, isso é algo que a gente sempre recomenda. Não perca muito tempo, se você achou um pouco difícil, não está muito certo em relação àquela questão, vai para a próxima. E, novamente, a ortografia é muito importante, porque no final do dia esses exames são corrigidos por examinadores, ou seja, se ele não entender exatamente o que está escrito, ele pode anular sim a sua questão. Agora, falando de writing, são duas tasks, né, duas tarefas. A primeira, que você tem que escrever no mínimo 150 palavras, e a segunda, no mínimo 250. Qual é a diferença de uma para a outra? Primeiro, a segunda questão vale o dobro da primeira, então isso já é uma grande diferença. Segundo, a primeira é totalmente descritiva. O exame te apresenta um gráfico, te apresenta uma tabela, um processo, e você simplesmente tem que descrever o que você viu lá. Em momento algum você vai dar sua opinião. Já a segunda não, realmente ele vai te dar um tópico e você vai escrever o que você acha a respeito daquilo. Essa questão, a parte de writing também dura 60 minutos. Algumas dicas. Não dá tempo de passar a prova limpo, então vai fazendo. Você pode fazer sim a lápis, a gente até recomenda que a prova seja feita a lápis. Então você vai apagando e vai fazendo. Como você tem 60 minutos, isso é uma recomendação do British Council. Cada um tem seu método de estudo, então sabe como que é o seu melhor aproveitamento. Mas o que a gente sugere? Como você tem 60 minutos, deixa 40 minutos para a Task 2, que é a que vale mais, e você deixa 20 minutos para a Task 1 e de preferência começar pela segunda, porque como ela vale mais, já garante pelo menos uma boa parte da pontuação aí. Agora falando um pouco sobre a pontuação do IELTS, não sei se vocês já ouviram, mas eu pelo menos já ouvi bastante o seguinte: eu fui reprovado pelo IELTS, eu passei no IELTS. Não, isso não existe. O IELTS não reprova, nem aprova ninguém. Ele simplesmente serve para avaliar como está o seu conhecimento no idioma inglês naquele determinado momento. Então a nota vai de 1, que é o não usuário, realmente quando a pessoa não tem noção alguma do idioma, ela não entende, ela não consegue se comunicar, até o 9, que é quando é um usuário expert, que realmente é uma pessoa que é bem influente no idioma. Em relação aos resultados, é bem interessante falar que do dia que você fez a prova, 13 dias depois, você já tem o resultado disponível online. Parece, é bem demorado, mas considerando que uma parte da prova é corrigida aqui, enviado para Cambridge, é corrigido lá, recorrigido, para depois mandar realmente 13 dias, a gente tem uma agenda mega contada para poder entregar esse resultado para vocês. Já o resultado oficial, que é o certificado, no 13º dia, assim que a gente sobe os resultados na página, a gente já manda o certificado para vocês. Ele é enviado através de carta registrada e caso alguns candidatos pedem por SEDEX, a gente só pede que seja feito o pagamento dessa diferença. E uma coisa bem legal sobre o IELTS é o seguinte: digamos que vocês já estejam, começaram com o Vinícius, vocês têm lá 3 universidades que vocês gostariam de aplicar. No momento da sua inscrição, você já pode deixar relacionado quais são essas universidades, porque a partir do momento que a gente envia o certificado para vocês, é enviado também direto para as universidades. Uma grande parte dessas universidades também já tem acesso ao nosso sistema e eles já entram e já olham. O resultado pode ser enviado, e para o Ciências Sem Fronteiras isso é muito importante. É o seguinte: o IELTS ele não tem um prazo de validade, mas considerando o Ciências Sem Fronteiras, a gente sempre fala que o resultado tem validade de 2 anos, porque é realmente um pré-requisito do próprio programa. Tem 2 coisas que eu acho que são bem importantes aqui para falar sobre Ciências Sem Fronteiras, né? Próximas datas do edital, conseguir o lugar para o teste? Próximas datas dos editais, conseguir uma vaga para fazer o teste é bem difícil.
Tá? Levando em consideração a validade, talvez seja interessante realmente fazer no momento em que não tem nenhum edital aberto. Tá? E uma outra coisa importante também, demora 13 dias para sair o resultado. Às vezes, se você deixa para o último minuto, você não consegue uma certificação de que você tirou a nota necessária, né, antes dos prazos estipulados pelo CNPq ou pela CAPES. Tá? Então, só uma pequena dica aí em relação a prazos de planejamento. Não, sem dúvida. Obrigado, Vinícius. Realmente isso é muito importante, porque o que acontece? Quando sai um novo edital, as vagas somem, né? Aí o pessoal começa a ligar, mas não tem no Rio de Janeiro, não tem. Aí você vai ver, só vai ter, por exemplo, no Recife. Mas aí acaba também, algumas pessoas chegam a viajar, mas mesmo as de cidades um pouco mais afastadas, elas acabam muito rápido também. Então, essa dica, obrigado, Vinícius, é muito importante e é uma dica que tem no nosso site e a gente realmente recomenda a todo mundo que entre em contato com a gente. Faça, a partir do momento que você tem a ideia, não pensando somente em Ciências Sem Fronteiras, mas qualquer projeto, por exemplo, como o Vinícius convidou vocês entrarem em contato com o Science Center, pensou num projeto, já tira esse pré-requisito da frente, já agenda a sua prova, que você vai ter mais tempo para estudar também. Então é bem interessante, que é exatamente ligando essa parte de como você se preparar. Por exemplo, aqui a Poli, pensando que vocês passaram por uma FUVEST, realmente vocês souberam se preparar para o vestibular mais difícil do país. O IELTS não é diferente, lógico, né? Então não vamos pensar numa FUVEST, mas é um exame que exige sim um preparo, né? A pessoa foi alfabetizada em inglês, estudou inglês a vida toda. Vocês ficariam surpresos se eu falasse para vocês que no Conselho Britânico nós temos diversos britânicos que trabalham conosco e alguns que fizeram IELTS não foram tão bem assim. E você vai falar que o britânico não fala inglês, isso é meio estranho. Mas por quê? Porque a prova exige sim um preparo. É um exame, por exemplo, pensando no writing, que você tem que escrever 2 textos em 60 minutos, pensando que hoje em dia a grande maioria das pessoas só escrevem e-mail. Se você pegar para escrever, realmente pode ser um pouco complexo. Então, aqui umas dicas. Quando você faz a inscrição no site, você ganha 30 horas de preparação gratuita, que chama Road to IELTS. Ele não é um preparatório de gramática, ele vai te ensinar sim a como se preparar para fazer essa prova. Você vai ter vários simulados, várias atividades que você tem que fazer para passar. Para aquelas pessoas que querem estudar mais através de livros, nós também temos 2 livros que vocês podem comprar no British Council, que é o Top Tips, e o IELTS, Practice Material. Para qualquer um dos dois, maiores informações, é só visitar o nosso site, né, britishcouncil.org.br. Aí aqui, novamente agradecendo ao Vinícius pela dica, pensando na inscrição, ela é feita através do takeielts.org e antes de começar a sua inscrição, é muito importante que você tenha uma cópia digitalizada do passaporte ou RG, carteira de habilitação não é válida, ou RG ou é o passaporte. E o encerramento das inscrições 20 dias antes da prova. Então, é muito importante. Quando você entra no site, você consegue ver data, local, tudo certinho, quantidade de vagas. E diariamente, a gente já aconteceu de abrir uma vaga, uma venue nova, e no dia seguinte já tem encerrado. Uma dica é o seguinte também, todas essas datas, nós temos uma média de 2 a 3 datas por mês no Brasil. Não são datas somente no Brasil, são datas globais, são datas que no começo do ano a gente já acerta com Cambridge, certo? E é possível, por exemplo, digamos que a Poli tenha 20 ou 25 alunos que queiram fazer a prova. É possível sim a gente fazer, dentro dessas datas pré-definidas, abrir uma sessão exclusiva para a Poli. Aí a gente tem que conversar com o professor, coordenador responsável pela área internacional e alinhar alguns critérios de Cambridge. Tendo esse critério, a gente pode sim fazer essa prova exclusiva para vocês aqui. Aí aqui são algumas dicas para o dia do exame. Muito importante. Se a gente pensar na parte de inscrição, eu falei o quê? Passaporte ou RG. O exame, o documento que você usou na sua inscrição é o mesmo exame que você vai usar no dia da prova. Eu fiz o passaporte, posso levar meu RG? Não pode. Infelizmente, o examinador vai pedir para que você volte para casa. Isso acontece praticamente toda a sessão, acontece só num caso desse.
ah, mas o RG, ou se não chega para a carteira de motorista, ah, mas é o mesmo que RG, não é válido porque lá você é feito, você tem que apresentar o documento e realmente não pode ser utilizado. A gente pede para que leve somente lápis, apontador e borracha. Qualquer material extra vai ser deixado numa sala ao lado, que é trancada, então todos os candidatos chegam juntos, a gente tranca todo esse material e depois a gente só abre quando tiver acabado a prova e tiver todo mundo lá. Mas assim mesmo, a gente recomenda para não levar celular, bolsa, carteira, por quê? Já aconteceu de, na hora dos candidatos entrarem, sumir um celular, e aí a gente acaba não se responsabilizando por isso. E, como eu falei, acredito que na véspera do vestibular, a grande maioria, não posso falar todo mundo, mas a grande maioria dormiu cedo, se alimentou direito e ninguém foi pra balada. E o mesmo a gente recomenda com o IELTS. Um dia antes da prova, vai dormir cedo, se prepara, porque é um exame que ele demora 3 horas. Então, é um exame extenso e cansativo. E não se atrase, realmente, a gente brinca, né? Horário britânico mesmo. Você chegou 1, 2 minutos atrasado, você não vai entrar, infelizmente. E agora, para finalizar, só relembrando que o IELTS, a parte de speaking, você faz com um examinador, em uma situação bem real mesmo, que te deixa mais à vontade. Vale lembrar também o seguinte, o IELTS, ele tem como dono Cambridge, tem como dono British Council, que são 2 instituições britânicas, e o IDP Australia. Aí algumas pessoas, então eu só vou ouvir sotaque australiano e britânico, não. Ele é focado no inglês global, então você vai ter no listening, você vai ter sim, em alguns casos, o sotaque americano, de diversas partes dos Estados Unidos, então mais fácil, mais difícil. E também vale lembrar, como falamos lá no começo, que é um teste aceito por milhares de instituições. Realmente isso, e agora vou deixar os dados para contato, caso vocês tenham alguma dúvida, acho que agora a gente vai abrir para a parte de perguntas também, mas vocês podem visitar o takeielts.org, você tem vários simulados, bastante conteúdo também para vocês estudarem, ou podem encaminhar um e-mail diretamente para a gente, lá no British Council. Muito obrigado. Agora a gente vai abrir para... Minha pergunta vai para o Vinícius. Eu queria saber se vocês aceitam o Cambridge também. Dentro do Ciências Sem Fronteiras, ainda não. Tá? Pode ser alguma coisa que a gente até venha a incluir nos próximos editais, mas até a última chamada não estava sendo aceita. Só o TOEFL, Paper-Based, IDT ou o IELTS, porque é acadêmico. Eu queria saber se lá nas universidades da Austrália somos nós que escolhemos as matérias que a gente vai cursar, ou é a universidade que passa para a gente? Vocês que escolhem. Inclusive, você pode escolher qualquer matéria de qualquer curso para o historiador. Isso para as universidades australianas. Agora, você também tem que cumprir com alguns requisitos exigidos pela USP. Então é importante que você envolva nesse processo de escolha das matérias o seu coordenador, o seu professor, ou o departamento de relações internacionais, para que você se certifique que a maioria dessas matérias vão ser acreditadas no seu retorno. Quais são as principais diferenças entre o IELTS e o TOEFL? Na verdade, são 2 testes de proficiência. Eu apresentei um pouco sobre o IELTS. O TOEFL, eu recomendo que você visite o site deles, mas a principal diferença é que o TOEFL ele é feito no computador. Já o IELTS é feito no pen and paper, que a gente chama, né, papel e caneta, né, no caso lápis também, e a gente tem o speaking com o examinador. Mas como eu apresentei o IELTS, para você entender um pouquinho mais sobre o TOEFL, eu recomendo que entre no site deles mesmo. Aqui, em relação também ao exame, pode fazer quantas vezes quiser, tem limite, assim, sei lá, finge que eu fui mal na primeira vez e quero fazer a segunda. Não, você pode repetir quantas vezes você quiser. Já aconteceu, por exemplo, do candidato ele precisar de 6
e ele tira 5,5. Mas como aí, novamente a dica do Vinícius, bem lembrado, como ele tinha feito essa prova com um pouco de antecedência, ele teve tempo de achar uma nova data e fazer a nova prova. Nós tivemos um candidato que ele repetiu a prova 4 vezes, porque para a universidade que ele precisava de uma nota 7. E ele precisou fazer 4 vezes para atingir essa nota. E em relação ao custo, como que é assim? O valor da prova é R$500, ele é pago através de boleto, então no momento da inscrição você já gera o boleto, já paga, e realmente cada vez que você faz a prova você precisa pagar novamente. Não, só uma dica, né? Eu vou citar Einstein aqui. Não adianta você achar que você vai ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? Então, assim, se você não foi bem, a minha dica pessoal é que você reveja o que foi feito, prepare-se melhor e refaça o teste. Não adianta você simplesmente refazer. Porque muitas vezes, só por refazer a prova, sua nota não vai melhorar, né? Ainda sobre o IELTS, vocês falaram que para o Ciências Sem Fronteiras em específico tem uma validade de 2 anos, né? Agora, em relação ao mercado de trabalho e quando for usar esse teste de proficiência para outras coisas, ele tem uma validade de quanto tempo? Eu posso considerar como vitalício? Ele não tem validade. Por exemplo, não sei, provavelmente vocês conhecem a ferramenta LinkedIn. Aqui no Brasil a gente ainda não tem muito essa cultura de colocar esses testes, seja o teste de Cambridge, não necessariamente Cambridge, mas, por exemplo, se você pegar perfil europeu, em primeiro lugar eles sempre colocam o quê? O teste, a nota no teste de proficiência. E as empresas utilizam o teste de forma assim, eu já tive colegas que fizeram o teste e depois de 3, 4 anos tiveram que comprovar e usaram o mesmo certificado. Então, geralmente, para o ambiente corporativo, é vitalício sim o resultado. Alguém tem mais alguma dúvida? Minha pergunta é para o Vinícius em relação à entrada na Universidade Australiana. Só para confirmar mesmo, então eu faço a inscrição no Ciências Sem Fronteiras para alguma universidade específica australiana, é para o país ou é para a ATN? No caso pelo menos o modelo que estava sendo utilizado até o momento, né, você tinha 2 grupos. O ATN, né, com as universidades mais jovens, mais modernas, e um outro grupo que são universidades mais clássicas, mais voltadas à pesquisa. Okay? Então, um grupo mais voltado para o mercado de trabalho, por causa do ATN, e o outro mais voltado para pesquisas. Tá? Você primeiro escolhe o grupo, você faz a inscrição no edital do grupo. Depois, sendo pré-selecionado, a gente manda um formulário para você e você escolhe dentro daquele grupo duas universidades da sua preferência. Tá? Se houver vagas e se você cumprir o requisito com uma daquelas 2 universidades, a gente vai tentar direcionar você para uma daquelas universidades. Mais de 80% dos alunos que foram pré-selecionados nesse último edital, que escolheram as universidades da UTN, foram para uma das 2 opções que eles haviam escolhido. Okay? Só mais uma coisa então, e vocês trabalham com os 2 grupos? Não, na verdade assim, nós até trabalhamos com as universidades do outro grupo para alunos que vão de forma independente. Mas dentro do Ciências Sem Fronteiras realmente foi dividido. A Australian Center trabalha com a ATN, uma outra agência trabalha com esse outro grupo. Ok? Dúvidas? Ninguém? Então eu queria agradecer o Vinícius e o Marcelo pela palestra, pela oportunidade, e agradecer a presença de todo mundo aqui também. Hoje à tarde a gente tem às 5 a palestra de intercâmbios para a USP e sobre bolsas. Convidamos a todos aqui na Elétrica mesmo. E obrigado. Pode parar.